Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário. Vamos continuar a nossa análise de questões aqui em preparação para a primeira fase da OAB que está chegando. Nesse domingo agora, dia 19 de novembro, estou gravando esse vídeo no mês de novembro. Dia 19 de novembro agora, este domingo que está chegando, vai ser a primeira fase do 39º Exame de Ordem da OAB, e lá vão estar, das 80 questões, 5 de direito tributário aguardando vocês. Então, o objetivo dessa saga de análise de questões, pessoal, é que a gente treine o nosso conhecimento do direito tributário, faça bastante exercício para que a gente consiga memorar, para que a gente consiga assimilar, para que a gente consiga passar o maior número possível e revisar o maior número possível de questões e temas, para que a gente consiga chegar na prova da melhor forma possível, preparado para responder as questões, no caso aqui também, de direito tributário na primeira fase da OAB. Tudo bem? Hoje eu escolhi o 19º Exame de Ordem Unificado, que ocorreu no início do ano de 2016, e eu peguei a prova tipo 1 para a gente analisar. Tudo bem? Pessoal, é claro que esse é um exame antigo, mas eu estou aqui no canal, pessoal, quem já está me acompanhando aqui, eu comecei a analisar o 38º Exame de Ordem, que caiu no meio desse ano de 2023, analisei o 37º, 36º, 35º, 34º e assim por diante, até chegar onde nós estamos agora, lá na frente para trás. Eu comecei com os mais novos e agora nós estamos analisando os exames mais antigos, mas sempre organizado pela Banca FGV, e estamos agora no 19º exame. Por que eu estou fazendo isso? Porque, pessoal, quanto mais questões vocês fizerem, melhor vocês vão estar preparados para a primeira fase. Eu sempre repito aqui, porque pode ter gente que chega aqui nesse vídeo e não está acompanhando o canal. Pessoal, aqui no canal eu estou a cada bloco de vídeos fazendo revisão de temas de direito tributário com vocês, com base nas questões que caíram nos últimos exames. Eu vi os exames de 2023, 2022, 21, 20, 19, 18, 17 e agora 2016. Então, eu estou analisando vários anos, vários exames, várias questões. Por quê? Porque a Banca FGV adora repetir questões ou temas, ou ela busca questões muito similares umas às outras do que já foram cobradas em provas anteriores. Então, com certeza, as questões de direito tributário que vão cair nesse exame agora de primeira fase, agora o 39º, no dia 19 de novembro, com certeza vão ter questões ou repetidas ou muito próximas daquilo que a gente já analisou aqui no canal. Então, pessoal, façam exercício, se preparem e vamos lá, vamos analisar essas questões para que a gente consiga comentar o maior número possível delas e aí vocês se preparem para os exames que estão por vir. Tudo bem? Vamos lá, então. Nossa primeira questão aqui do bloco são das questões 25 a 28, que caíram neste exame do 19º. São questões que caem mais ou menos na metade da prova. Antigamente só caíam 4 questões de direito tributário, mas nós sabemos que hoje, a partir de hoje, 2023 em diante, caem 5 questões de direito tributário, então cai muito mais. Então, pessoal, mesmo assim vamos trabalhar com o que a gente tem, com essas 4 questões que caíram nesse exame do 19º, e vamos exercitar aquilo que nós já estudamos aqui no canal, tudo bem? Vamos lá então, pessoal, questão de número 25. João foi citado em execução fiscal para pagamento do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, relativo ao imóvel em que reside e do qual é proprietário. Ocorre que o contribuinte pretende impugnar tal cobrança por meio de embargos à execução. Tendo em vista a disciplina da Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais, a LEF, tais embargos poderão ser apresentados no prazo até 30 dias contados a partir de... O que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos analisar a primeira questão. Começou um processo de execução fiscal. Então, nós saímos do CTN e do CPC para entrar na Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 80, ou conhecida como LEF, Lei de Execuções Fiscais. E nesse processo, o que aconteceu? O João está questionando essa cobrança. Está questionando, na verdade, essa execução do crédito. E o que ele faz? Ele propõe uma defesa, que se chama os embargos à execução fiscal contra aquilo que está sendo movido contra ele. Então, ele está apresentando a sua defesa no âmbito da execução fiscal, que é a defesa que ele propõe. Claro, ele faz um depósito judicial antes para poder garantir o dinheiro,
né, na conta judicial, e aí sim ele pode apresentar a sua defesa, que é os embargos à execução fiscal. Basicamente, esse é o cenário. Aí, segundo a lei, ele tem 30 dias para propor essa execução, mas é contados a partir do quê? Esses 30 dias, esse prazo para propor a sua defesa. Quando é que é contado esse prazo de 30 dias? Quando que começa? A alternativa A diz o seguinte: da juntada aos autos do mandado de penhora devidamente cumprido, da sua citação, da data da intimação da penhora ou da propositura da execução fiscal. Pessoal, o que acontece? Quando começa um processo de execução fiscal, o que o fisco ele quer? Ele quer cumprir, ele quer o pagamento, exigir o pagamento daquele tributo que não foi pago pelo contribuinte. O contribuinte não pagou, o que o fisco fez? Executou o crédito tributário, propôs uma ação de execução fiscal. Então, o que ele quer com isso? O cumprimento da obrigação principal, o pagamento, no caso do crédito de IPTU, que o João está devendo ao fisco municipal. Tudo bem. Mas, como é que ele vai adimplir esse dinheiro? Se o João não tem dinheiro, o que o fisco faz? Propõe a penhora. Na fase prevista na Lei de Execuções Fiscais, para o pessoal que lê, e eu sempre recomendo que leia a legislação, lá na Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, lá prevê essas fases. Primeiro começa a execução e depois vem o processo de penhora. Mas antes de começar a penhora, ele vai ter que citar o devedor, no caso João, para dizer: ó, João, eu vou começar a penhora dos seus bens. Se você não está me pagando esse tributo que eu já executei, então eu vou penhorar seus bens. Eu vou pegar o seu carro, eu vou pegar os seus móveis, eu vou pegar os seus bens particulares, eu vou pegar o seu imóvel para garantir o pagamento do meu tributo. Então o fisco municipal está avisando: eu vou intimar você. E a partir deste momento, da intimação da penhora, é que conta o prazo de 30 dias para ele propor a sua defesa, que é os embargos da execução, e aí ele cumpriu isso conforme previsto na lei. Então ele está propondo a sua defesa. Então, quando que começa, está escrito na lei, isso é taxativo, está lá na lei, quando que começa o prazo de 30 dias para a propositura de embargos à execução fiscal, que é o método de defesa do contribuinte em face da execução proposta? É de 30 dias datados da data da intimação da penhora. Está previsto na Lei de Execuções Fiscais, então a alternativa correta é a alternativa C de casa. A penhora, pessoal, é um procedimento em que o fisco vai dizer o seguinte: já que você não quer me pagar o tributo, já que você não quer me dar em dinheiro, então eu vou fazer o seguinte: eu vou penhorar os seus bens, sua casa, seu carro, seus bens móveis e imóveis. Eu vou pegar estes bens para mim. Então, nesse caso, se propõe o quê? A penhora de bens. Mas antes de começar efetivamente a penhora, eu tenho que intimar o contribuinte, no caso João, que é o devedor, para que ele se manifeste e se defenda. E é o que ele fez, propôs os embargos à execução fiscal. Então, nesse caso, pessoal, alternativa correta, alternativa C. Os 30 dias é datados da data da intimação da penhora. Alternativa correta, alternativa C de casa. Tudo bem? Para a questão 25. Letra pura da lei. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Viu que caiu uma questão de execução fiscal. Um tema que também a banca adora perguntar em primeira fase. Questão 26. A pessoa jurídica Verdes Campos Limitada realiza transporte de cargas entre os estados X e Y, entre dois estados, por meio de sua frota de 30 caminhões. Sobre a referida prestação de serviços de transporte, assinar a alternativa correta. Ele está prestando um serviço de transporte entre estados. O que será da competência? Será que é competência dos municípios? A alternativa A está dizendo que vai incidir ISS de competência dos municípios? Errado. Nós estamos falando aqui de competência estadual, entre estados. Não incide qualquer imposto? Questão B? Errado também. Vai incidir, porque ele está praticando o fato gerador, que é o transporte de cargas, a circulação de mercadorias e serviços. A alternativa correta, alternativa C de casa, incide o ICMS de competência dos estados. Lembra, pessoal, serviço prestado fora do município, se fosse um serviço apenas municipal, aí sim incide ISS. Mas se é um serviço que foge do município e vai entre municípios ou entre estados, aí é de competência do estado. Aí já é ICMS. O ICMS pode ser intermunicipal ou interestadual e vai ser cobrado desde a sua origem. Então, no caso, é ICMS e é de competência do Estado.
E não trata-se aqui de PVA, como diz a D, porque aqui não está falando de venda de veículos automotores, está falando de transporte de cargas. Né? Então, o transporte de cargas é fato gerador de ICMS, não de PVA, e é de competência dos estados. Alternativa correta, alternativa C de casa. Questão tranquila, hein, pessoal? Isso daqui tá na cara o que é ICMS. Se não é ISS, por exclusão é ICMS. Serviço interestadual ou mesmo intermunicipal incide ICMS, não é ISS mais. Também caiu uma questão muito interessante de primeira fase, aí já não envolvia esse esquema, mas era o seguinte, também caiu uma questão de primeira fase num exame mais recente, em que perguntava sobre um serviço de transporte de passageiros entre um município e outro vizinho. Então, da mesma forma, se falou de serviço de transporte ou de carga intermunicipal ou interestadual, aí sim incide ICMS. Agora, se fosse algo só dentro do município, aí só incide ISS, que é dos municípios, tudo bem? Mas nesse caso é um serviço interestadual, que foi da transição do estado X a Y, então só pode ser ICMS de competência dos estados. Esse é o gabarito oficial do 19º exame da OAB. Tudo bem? Alternativa C para a questão 26. Próxima questão aqui, pessoal. Questão baba também, entregue aí de graça para vocês. Questão 27. A falência da sociedade XYZ Limitada foi decretada no dia 5 de junho de 2014. Nessa data, a pessoa jurídica já possuía 2 imóveis hipotecados para garantia das dívidas diversas. A União tem créditos tributários a receber da sociedade, inscritos em dívida ativa em abril de 2013. Baseado nos fatos narrados, assinale a alternativa correta. Então, olha o que está dizendo aqui, lá no meio da questão. Nessa data, a pessoa jurídica já possui 2 imóveis hipotecados para garantia de dívidas diversas. E a União tem créditos tributários a receber dessa sociedade. Então, essa sociedade está em falência e ela está devendo também dívidas tributárias. Então, quando começa um processo de falência, se vocês veem lá na Lei de Falência e Recuperação Judicial, a Lei Geral, que é uma lei federal, lá vai estar dizendo os níveis de dívidas, né? Então, você tem as dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, dívidas societárias. Lá vai estar a hierarquia dessas dívidas. Existem dívidas que são mais urgentes de serem cumpridas e outras que não são tão urgentes. E, geralmente, as dívidas tributárias, por ter uma característica de direito público, então elas ganham uma certa preferência. Claro que as trabalhistas ainda mais. E ele está perguntando sobre essa sequência. Aí a alternativa correta diz o seguinte, qual delas é a correta? A alternativa A diz o seguinte, a União tem direito de preferência sobre todo e qualquer credor, porque o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa antes da decretação da falência? Errado. Para quem já leu a lei de falência e já houve mais de uma questão, já houve pelo menos 3 questões em primeira fase de OAB perguntando sobre questão de falência. E lá tem a regra da ordem de créditos. E isso sempre pergunta em primeira fase em tributário. Sempre os créditos trabalhistas, pessoal, que envolve remuneração, que envolve salário, os créditos trabalhistas sempre, em grande parte, vêm na frente dos créditos tributários. Então, dizer que a União tem direito de preferência sobre qualquer outro crédito está errado, porque os créditos trabalhistas, segundo a lei de falência, eles sobressaem sobre os créditos tributários. Então, a questão A está equivocada. Isso daqui está perguntando pura letra da lei. Por isso que eu sempre falo, pessoal, estudem a legislação. Está lá escrito na lei de falências. A alternativa B diz o seguinte, a União tem direito de preferência sobre os credores com garantia real, pois o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição? Errado. Errado. Credores com garantia real e tendo preferência sobre qualquer outro? Errado. Não tem essa total preferência. Os créditos de garantia real acabam tendo uma preferência maior do que os créditos tributários e, por sua vez, acima de tudo, os créditos trabalhistas. Então, a alternativa B está errada. A alternativa C. A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários no limite do valor dos bens gravados? É verdade, porque os bens em garantia real, na lei de falências, ele tem uma preferência sobre os bens tributários. E aí, passado esses créditos hipotecários, esses credores hipotecários, uma vez cumprida a hipoteca, só depois o que resta é que vai servir para cumprir, por exemplo, as dívidas tributárias. Então, a questão C, por enquanto, é a mais correta. Vamos ver a D. A D diz o seguinte, a União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários, tudo bem, no limite do valor das dívidas garantidas pelas hipotecas?
Não. Na verdade, como diz a C, no limite do valor dos bens gravados, não no limite das garantias pelas hipotecas, das dívidas garantidas pelas hipotecas. O que estabelecido em lei é sobre o limite do valor dos bens gravados. A hipoteca, aí vai ter uma parte desse valor vai descontar sobre o valor desses bens que foram gravados, e o que resta é que vai incidir o crédito tributário. Então, a alternativa correta é a alternativa C de casa. A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários. É verdade que se sobressaem sobre a União nesta lista de preferência dos créditos a serem cumpridos pela empresa falida Sociedade XYZ Limitada, no limite do valor dos bens gravados. Então, os bens gravados vão ter um limite de valor. Primeiro vai ser descontado sobre os bens hipotecários, sobre os credores hipotecários vão descontar uma parte desse valor, e aí só depois que entra o desconto tributário. Então, tem que se respeitar essa preferência que é estabelecida em lei pela Lei de Falências e Recuperação Judicial. É só colocar lá no site do Planalto, tá? A lista de preferência dos créditos, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C de casa, segundo o gabarito oficial, tudo bem? E questão 28 diz o seguinte: o Estado X, visando aumentar a sua arrecadação, institui novo imposto, não previsto na Constituição Federal. Temos um problema aqui, hein? Temos um problema aqui muito sério. Nós já estudamos sobre isso, hein, pessoal? Mais uma vez, a primeira fase da OAB pergunta sobre uma coisa que estudamos, que é a competência residual. De quem é a competência residual? O que é competência residual? É a competência de criar novos impostos e novas contribuições sociais, além dos já previstos na Constituição. Mas só há um ente federativo que pode fazer isso. Quem que é? A União. Os estados não podem fazer isso. Nem os estados, nem os municípios e nem o Distrito Federal podem criar outros impostos além dos previstos na Constituição. Só a União pode, claro que respeitando os limites que a Constituição estabelece. Instituído por meio de lei complementar, não pode ter caráter de cumulatividade e não pode ter a mesma base de cálculo e nem fato gerador dos já existentes. Então, só a União, não pode Estado, nem município, nem Distrito Federal criar novos impostos. E ao criar estes novos impostos têm que ser instituídos por meio de lei complementar, obrigatoriamente, não pode ter caráter de cumulatividade e não pode ter a mesma base de cálculo nem fato gerador dos já existentes previsto no artigo 153, que fala dos impostos federais. Tudo bem? Então, com base nisso, ele pergunta, será que está certo o que o Estado X fez? O Estado X, diz a questão A, pode instituir imposto mediante lei complementar, desde que previsto na Constituição Estadual? Errado. Só a União pode fazer isso, porque é uma determinação da Constituição Federal, que se sobressai sobre a Constituição dos Estados. Então, questão A está errada. Questão B. Para exercer a competência residual do Estado X, Estado tem competência residual? Acabei de falar que não tem. Quem é que tem? A União. Apenas a União. Então, o Estado não tem competência residual. Questão B está errada. Questão C. O Estado X não pode instituir um imposto novo, tendo em vista que a competência residual para a instituição de novos impostos é somente da União? Certo, é a questão C. Mas vamos dar uma olhada na D para ver se é realmente a C a certa. A D diz o seguinte: é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal, aos municípios, a instituição de impostos não previstos na Constituição. É vedado aos Estados, ao DF e municípios, mas a União é permitido. A União é o único ente político competente de criar novos impostos e novas contribuições sociais, além dos previstos no texto constitucional, e isso a própria Constituição prevê. Então, a questão correta que sobra para nós, e segundo o gabarito oficial, é a questão C de casa. O Estado X não pode instituir um imposto novo, tendo em vista que a competência residual, ou seja, de criar novos impostos além dos já instituídos, para a instituição de novos impostos é somente da União e nada além disso. Só a União pode fazer isso, por meio, claro, de lei complementar, não tem no mesmo fato gerador nem base de cálculo dos já instituídos e não haver caráter de cumulatividade. Então, o correto é a questão C de casa para a questão 28. O Estado X não pode instituir um imposto novo, tendo em vista que a competência residual para a instituição de novos impostos é somente privativa, exclusiva da União Federal. Tudo bem? Questão C é a correta. Pessoal, espero ter ficado claro a resolução de questões aqui para vocês.
Caso tenham dúvidas, deixem aqui nos comentários. Estou à disposição para responder as suas dúvidas. Peço que curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajudem a fazer com que esse canal cresça e atinja o maior número possível de pessoas, para que o conhecimento do direito tributário também acesse a todas as pessoas. Tudo bem? Vou tirar aqui dos slides, pessoal. Quem quiser os slides, quem tiver interesse no material, só me mandar aqui os comentários e eu passo para vocês. Deixe o e-mail de vocês aqui nos comentários embaixo do vídeo, que eu compartilho o material com vocês. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.